Queridos irmãos, queridos amigos, estamos novamente aqui para compartilharmos mais uma vez a palavra do Senhor. Amém? E neste dia maravilhoso que o Senhor nos dá. E quero dizer, nós estamos em uma área externa, com isto ouviremos algum barulho de fora, mas os irmãos estejam atentos à palavra do Senhor. Amém? Mateus capítulo de número 8. Mateus capítulo de número 8, quando fala sobre o centurião de Cafarnaum. Um texto assim, lindo, 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 em que Jesus ele nos fala sobre fé. E é algo que a gente precisa vivenciar, principalmente, não só nesses dias, mas em toda a nossa vida, não é? A gente vê que em Hebreus, no capítulo de número 10, o autor aos Hebreus ele fala que o justo viverá da fé. Então precisamos de fato ter esta fé intensificada em qualidade na nossa vida. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor, e eu quero ler no versículo de número 10 e depois ver um pouquinho do seu contexto, tá bom? Então Mateus 8:10 diz: E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Olha só, queridos, que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. A fé que o Senhor detectou deste homem, a ponto dele mesmo fazer uma observação aos que o seguiam. Olha, eu não vi nesses dias ou nesta minha caminhada tamanha fé. A fé de um homem que surpreendeu a Jesus Cristo. Então, isto me leva a crer, queridos, que o Senhor ele está atento à nossa vida para que nós também o surpreendamos. Porque muitas das vezes, irmãos, com a nossa mesmice, a gente não surpreende ao Senhor. A gente não esboça ao Senhor nenhuma ação. Volto a dizer, com a nossa mesmice, todo dia a mesma coisa, aquela coisa sem muita essência, sem muita eficácia. E a gente acaba se acostumando a viver uma religiosidade arcaica que só enfada, que só traz lamento ao Senhor, conforme a gente vê o próprio Deus falando em Isaías capítulo 1, que a nossa religiosidade traz enfado, traz canseira ao nosso Deus. Então, diz que Jesus entrando em Cafarnaum, chegou perto dele então um centurião rogando-lhe: Senhor, o meu criado está em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: Eu irei e lhe darei saúde. Jesus de pronto já atende ao pedido daquele moço, quando mesmo vai com muita sinceridade. E claro, Jesus sondou o coração dele, não é? Quantas foram as pessoas, por certo, que chegaram até Jesus, mas sem iniciativa, sem fé, apenas querendo ver milagre, espetáculo. E isto é identificado logo no versículo de número 8, quando o centurião responde a Jesus dizendo: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, de que entres na minha casa. Eu sou um homem pecador, sou falho, mas dize somente uma palavra e o meu criado será sarado. Queridos, que coisa extraordinária. Ele sabia que o mover da palavra do Senhor, o agir da palavra do Senhor, seria altamente, plenamente suficiente de onde o Senhor estava em dizer: ele está são, ele está curado. Ele cria plenamente que o seu criado iria ficar curado. Queridos, tanta gente tem até mesmo acompanhado Jesus, seguido Jesus, visto as maravilhas de Jesus, mas ainda tem tantas dúvidas. A gente há pouco tempo relatou o texto de João, capítulo de número 6, quando fala, de que Jesus multiplicou os pães, Jesus realizou aqueles milagres,
E depois a multidão vai atrás de Jesus, e Jesus então os adverte, dizendo: olha, vocês me procuram pela comida que perece, mas eu quero que vocês me procurem pela comida que permanece para a vida eterna. Então ali Jesus, ele vê que aquelas pessoas estavam o procurando tão somente por coisas materiais. Jesus sondava o coração daquelas pessoas, mas este homem, o centurião de Cafarnaum, ele é detectado porque Jesus vai no íntimo do coração dele e entende a sinceridade esta que ele quer verificar, atestar para com a minha vida, para com a sua vida, para com a vida de todos nós. Então, ele ainda diz: Senhor, eu sou homem sob autoridade, pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, né? Pelo menos ali, centurião, 100 soldados à sua ordem. E digo a ele, a um vai, ele vai, digo ao outro vem, ele vem, e ao meu criado faz isto e ele faz. Então eu tenho autoridade constituída aqui na terra, mas o Senhor, como se ele quisesse dizer, o Senhor tem autoridade constituída no céu. O Senhor tem autoridade espiritual. A sua autoridade, ela transcende. A sua autoridade não é como a minha autoridade. A minha autoridade é limitada. A do Senhor não. E com isto, queridos, volto ao versículo que nós tínhamos lido antes, o 10. E Jesus então maravilhou-se. Ele ficou maravilhado ouvindo, mesmo que ele já soubesse. Mesmo que ele já soubesse. Como disse, Jesus sonda os corações. Então, ele já sabia disto. Ele já entendia isto. Então, aquele servo mexeu, por assim dizer, com as estruturas de Jesus. Ele tirou de Jesus, assim como aquela mulher que tinha um problema de hemorragia, saiu virtude de Jesus quando Jesus ouviu aquela palavra. Não necessariamente Jesus sabia, mas Jesus quis ouvir, até mesmo para chamar a atenção das demais pessoas para aquela fé extraordinária. Irmãos, às vezes, eu já tenho dito isto, a gente vive pelo provável, a gente vive pelas nossas perspectivas humanas. Se tem tudo para dar certo, vai dar certo. Se não tem nada para dar certo, então não vou nem tentar. E às vezes a gente vê que Deus ele tem nos direcionado a irmos mais além, a sermos mais ousados. Mas a gente não tem condição humana de fazer isto não. Queridos, e é quando não existe a condição humana é que o milagre de Deus acontece. Tudo isto para que fique caracterizado que o agir é do Senhor, não nosso. A gente tem visto quantas vezes Deus, na sua palavra, no agir, nas manifestações das revelações de Deus ao longo da história do povo de Israel, quantas vezes Deus ele utilizou-se de meios, até mesmo usando o homem, mas de meios a que o homem entendesse que mesmo Deus usando, não haveria possibilidade nenhuma do homem ter êxito, mas o teve pelo fato do agir do Senhor, para que ficasse caracterizado que o milagre aconteceu, não foi pela condição humana. Então, queridos, assim também deve ser o nosso agir. Nós precisamos provocar em Deus este agir. Deus precisa ver em nós fé. Nós precisamos mexer com as estruturas do céu para que não aconteça de vivermos, volto a dizer, numa mesmice. Temos que explorar este Deus maravilhoso, explorar no bom sentido, não é? Pelas suas maravilhosas promessas que Ele tem
para cada um de nós. Então Jesus ele se maravilhou e disse: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E ele diz algo assim muito severo no versículo de número 11, quando diz: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino, olha só, dizendo, aqueles que já professaram fé em Jesus, serão lançados nas trevas exteriores, porque muitos falam, verbalizam: eu amo Jesus, eu creio em Jesus, mas serão surpreendidos. Aquele texto que a gente sempre cita de Mateus 7, 21. Ah, Senhor, Senhor, em Teu nome eu preguei, em Teu nome eu profetizei, em Teu nome eu expulsei demônio, em Teu nome eu realizei tantas maravilhas. E o Senhor dirá: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. E a gente sempre lembra que quem expulsa demônio, que quem profetiza, quem realiza maravilhas em nome de Jesus é crente. Não é ímpio, é crente, pessoas que professaram fé no Senhor. Mas muitos serão surpreendidos naquele dia, e muitos argumentarão, mas o Senhor dirá: eu não os conheço. Então os filhos do reino serão lançados nas trevas, aqueles que foram chamados. Venham, eu quero salvá-los. Mas eles não foram escolhidos, porque, de fato, não desejaram, não tiveram mudança de vida. Ali haverá pranto e ranger de dente. E finaliza, queridos, dizendo: então disse Jesus ao centurião: vai, e como crestes, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Por quê? Porque ele teve fé. Ele exercitou a sua fé. Ele trabalhou com a sua fé. E isto é algo, irmãos, extraordinário. Então trabalhe com a sua fé. Viva ardentemente em fé. Volto à citação de Hebreus, capítulo 10. Não me falha o versículo 37 ou 38. O justo viverá pela fé. Portanto, o justo não vai recuar. Não vai recuar, porque se recuar, diz o texto, a minha alma, ou seja, o Senhor, não terá prazer. Não terá prazer mesmo. Então, tenha uma fé inabalável, inigualável. Amém, querido? Vamos orar? Bondoso Deus, nosso Pai, mais uma vez na Tua presença, louvando, exaltando o Teu nome, diante da Tua palavra maravilhosa, diante desse texto rico, que, ó Deus, nós tenhamos a nossa fé em qualidade crescente, que tenhamos a nossa fé, ó Deus, sendo vista, sendo observada pelo Senhor, que nós provoquemos, ó Deus, o agir do Senhor na nossa vida, que nós também sejamos modelo de fé, exemplo de fé, para tantas vidas que estão, ó Deus, desesperançadas, tantas vidas que estão, ó Deus, infelizmente, até mesmo com algum tipo de fé, mas depositando, ó Deus, nas coisas fúteis desta vida. Ó Deus, em nome de Jesus, continua abençoando a Tua igreja, continua abençoando o Teu povo, a Primeira Igreja Batista em Sacramento, os nossos queridos irmãos, preserva-os, conserva-os, ó Deus, debaixo do Teu amor, que a nossa fé seja crescente, seja, ó Deus, uma fé inabalável. Como diz, ó Deus, o autor sacro, em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Deus seja louvado, queridos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E é muito bom nós podermos estar compartilhando